Internacional de Cidades Inovadoras, a CICI 2014. Especialistas vão discutir a inovação, a criatividade e o empreendedorismo nas cidades. O evento ainda conta com o Festival de Ideias para selecionar sugestões dos cidadãos. Conversamos com Sandro Vieira, presidente do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, que está aqui no estúdio da CBN Curitiba. Muito obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes. Obrigado por estar aqui com vocês hoje. É CICI ou é CICI? É CICI, Conferência Internacional de Cidades Inovadoras. Isso acontece em maio? Em maio, nos dias 7, 8 e 9 de maio. E agora, a etapa desse encontro que está em atividade é o Festival de Ideias. Exatamente. Na edição deste ano da Conferência de Cidades Inovadoras, nós tomamos por base a criação de um Festival de Ideias. E esse Festival de Ideias ele está aberto até o dia 31 de março, onde todo e qualquer cidadão, independente da sua idade, da sua formação acadêmica, pode vir a colocar as suas ideias, a propor soluções para a cidade do ponto de vista de apoiar o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade, os processos de inovação e qualidade de vida dentro da cidade. É uma fase preparatória para esse encontro em maio? Exatamente, é uma fase preparatória e ele é selecionado em 6 grandes temas, e os temas selecionados para esse Festival de Ideias é a mobilidade urbana, viver a cidade, ou viver e conviver na cidade, a infraestrutura, as tecnologias sociais, o empreendedorismo e a eficiência. E nós ainda temos uma outra categoria, que é a categoria Outros, para que qualquer cidadão que eventualmente, porventura, não consiga conectar a sua ideia em um dos 6 temas pré-selecionados, possa ter a possibilidade de apresentar então essa ideia numa categoria chamada Outros. Essa é uma etapa para a comunidade. Os especialistas vão discutir isso lá na frente, mas então a fase agora é de coletar sugestões, ideias. Exatamente. E quem é que pode participar, Sandro? Todo e qualquer cidadão, independente da idade, da sua formação, tem a possibilidade de apresentar a sua ideia. Então, desde de um eventual estudante de um ensino médio, de um ensino fundamental, inclusive, até pessoas de idade avançada que podem contribuir nesse processo de desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida dentro das cidades. E de que tipo de ideia a gente está falando? Olha, são as mais variadas ideias que são colocadas num processo desse, aonde esse Festival de Ideias promove essa interação. Então, desde a ideia, por exemplo, de melhorar o seu ambiente da sua própria rua, com melhorias pontuais, o que nós chamamos, e utilizando muito o que o Jaime Lerner coloca, né, o nosso ex-prefeito coloca como uma atividade fundamental, que é a acupuntura urbana. Então, quer dizer, desde uma iniciativa pontual dentro de uma rua, até mesmo tecnologias aplicáveis em aplicativos, em mobiles, para melhorar o sistema de transporte urbano, por exemplo, dentro de uma cidade como Curitiba e como qualquer outra cidade. E como é que funciona o festival? É um concurso? O Festival de Ideias ele não funciona como um concurso. Primeiramente, as ideias são colocadas dentro desses 6 grandes temas que eu acabei de relatar, e mais um tema Outros. Depois eles são selecionados por um grupo de curadores em cada temática, e 3 ideias de cada categoria dessas, e eu vou reprisar essas categorias para ficar mais possível do entendimento: a mobilidade urbana, o viver a cidade, a infraestrutura, tecnologias sociais, empreendedorismo e eficiência. Então, em cada desses grandes temas, nós temos curadores apropriados para selecionar as ideias. Essas ideias, 3 de cada categoria, então, serão selecionadas e passarão por um processo de mentoria justamente com esses especialistas dessas temáticas. E após o processo de mentoria, então, lá na conferência, nos dias 7, 8 e 9 de maio, elas serão apresentadas. E como é que o interessado pode apresentar essa ideia? Ele leva até alguma sede, ele faz uma comunicação pela internet, como é que acontece? As ideias serão colocadas em uma plataforma digital no site da conferência, que é www.cici2014.com,
Lá tem um link para você inscrever as suas ideias. As ideias são colocadas numa plataforma muito simples, num formulário muito simples. Obviamente que existe um regulamento que a pessoa lê esse regulamento, dá um ok nesse regulamento, um de acordo, né? E a partir desse de acordo ele vai para um formulário da ideia e apresenta a sua ideia entre 500 e 700 palavras. E essa ideia, ela tem que ter uma originalidade, obviamente ela tem que ter uma criatividade colocada. Nós estamos falando de uma conferência de cidades inovadoras, e também uma aplicabilidade e, ser possível, de implantação. Então, esse processo é avaliado pelos curadores. É um festival de ideias que é gratuito, então qualquer pessoa que se sentir estimulada a apresentar a sua ideia pode fazer isso gratuitamente e, obviamente, passará por um processo de curadoria. Você pode repetir, por favor, qual é o endereço para participar e enviar a ideia? Sim, www.cici2014.com. E as ideias que forem selecionadas, elas terão a participação desses interessados? Eles vão ser notificados e vão participar desse processo de formatação? Sim, após esse período de inscrição até o dia 31 de março, é importante frisar essa data, até o dia 31 de março, passa-se por esse processo de curadoria, e as ideias selecionadas, então, elas são divulgadas aos proponentes dessa ideia, que pode ser individual ou em grupo de até 4 pessoas. Então a ideia pode ser apresentada em equipe também, Fernanda, e após essa seleção, então elas passam por um processo de mentoria com especialistas desse tema, para que essa ideia possa ser um pouco mais amadurecida e, do ponto de vista técnico, mais estruturada para o ambiente da conferência. Na conferência, nos dias 7, 8 e 9, essas ideias então ficam abertas para o grande público da conferência e para todas aquelas pessoas que estejam dispostas a frequentar esse ambiente, no que a gente chama de cocriação. Então, recapitulando, né, a ideia apresentada inicialmente até 31 de março passa por um processo de curadoria. Essa curadoria se transforma numa mentoria até maio, e em maio ainda num processo de cocriação aberto com todos os participantes da conferência. Na conferência, quem é que é esperado? Que tipo de público vocês pretendem atrair? O público esperado é o mais variado. Normalmente nós tivemos a experiência de fazer a conferência em 2 edições anteriores no âmbito da Federação das Indústrias do Paraná, na FIEP, em 2010 e 2011, e o público esperado numa conferência como essa são principalmente do meio acadêmico, pessoas do meio acadêmico. De que área? Das áreas normalmente tecnológicas. Então, um exemplo, arquitetura e urbanismo, engenharias, porque são cursos e são pessoas que conseguem promover o desenvolvimento urbano através da sua aplicação, da sua área de formação. Mas também, além do público acadêmico, espera-se numa conferência com essa característica, os gestores públicos municipais. Então, tivemos o caso nas conferências anteriores da presença maciça de prefeitos, de vereadores, porque afinal de contas uma cidade inovadora tem que ter um legislativo que permita com que a inovação flua, não somente do âmbito executivo, mas também os legisladores têm que ter uma característica inovadora, e também o mais variado público. Então, acadêmicos, gestores públicos, municipais, entre outros. E alguns especialistas participam com painéis, palestras? Há já nomes confirmados? Sim, existem nomes confirmados. A estrutura dessa conferência, ela está sedimentada de tal forma a ter a conferência como eixo orientador e debate dos grandes temas, daqueles 6 grandes temas que eu já mencionei, e dentro da conferência ocorre o Fórum iCities, o Fórum de Cidades Inteligentes. Então a conferência traz o debate mais amplo e maior desses 6 grandes temas, e o Fórum iCities, de certa forma, ele traz o debate mais acalorado, mais apropriado de cada temática, trazendo mesas de discussão, debates, e de uma forma mais intensa, os temas de uma forma mais pontual. Das edições anteriores, saiu alguma ideia que foi para a prática? Sim, talvez a que mais nos remeta a comentar, principalmente nos dias de hoje, onde a gente fala tanto na linguagem de startups, uma parte da discussão da criação do Startup Curitiba, um grupo de jovens empreendedores se unindo para criar um movimento de startups para Curitiba, ele se iniciou num debate, numa conversa
e nesse espaço propício à criação dentro do ambiente da conferência de 2011. Então, um grupo de jovens empreendedores se reuniram e criaram um movimento para a Startup Curitiba. Nós conversamos com Sandro Vieira, presidente do IBQP, o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, sobre o Festival de Ideias e também sobre a Conferência Internacional de Cidades Inovadoras, evento que acontece em maio aqui em Curitiba. Agora é a fase para selecionar sugestões dos cidadãos. Obrigada, bom dia. Obrigado, Fernanda. Obrigado, ouvintes.